Ora viva, sejam bem-vindos à segunda parte do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Estávamos aqui com algumas falhas técnicas que de alguma forma fizeram com que perdêssemos o sinal e a interação com vocês lá em casa. Mas, como sabem, voltamos para aqui darmos segmento à nossa conversa. Enquanto nós estávamos aqui a interagir, eu ia tentando convidar a Esmeralda até ficarmos então privado dessa conexão entre nós, essa conexão que causa inveja, aqui citando Anderson Mário e também a Chelsea, numa música linda e maravilhosa. O que é lindo e maravilhoso é com certeza ali o seu carinho da sua audiência, e por isso mesmo, mais uma vez, partilhe os links para que as pessoas se possam juntar aqui à nossa transmissão. Nós estamos assim um bocadinho aperentosos porque estamos a testemunhar ataques da eletricidade, mas nós somos resilientes e voltamos. Prezada Esmeralda, antes de sairmos, nós estávamos a tentar então perceber aquilo que efetivamente são os ganhos, diga-se de passagem, se a memória não me atraiçoa, daquilo que é realmente essa união entre as duas uniões, diga-se de passagem, entre a União Africana e a União Europeia. Eu dizia antes do nosso intervalo que a União Europeia é conhecida por não ter nenhum país subdesenvolvido, ao passo que a África parece que é conhecido por ter excesso destes países, e se calhar um destes que seria exceção à regra, talvez a África do Sul. Eu não sei se já é um país desenvolvido, mas acredito que está lá mais perto. E gostávamos então aqui de inquirir de vocês quando ou que lições os líderes africanos deveriam tirar deste pormenor, por formas a terem assim um posicionamento que de alguma forma fosse um bocadinho mais vantajoso para a comunidade africana como um todo. Qual é o posicionamento que os líderes africanos deveriam adotar doravante, envolvidos 25 anos? Quais seriam os aprendizados que deveriam extrair dali para de uma vez por todas vermos então contemplada esses avanços que também já conseguimos observar do outro lado, que é a União Europeia? Esmeralda, por favor. Sim, em primeira mão, penso que a África, os líderes africanos, deveriam primeiro definir quais são os seus interesses, o que é que realmente eles querem, como conseguir satisfazer esses interesses, em que pontos primordiais que eles tinham ou têm que primar para conseguir então tirar os seus países neste ciclo vicioso de via de desenvolvimento. Estamos sempre em via de desenvolvimento, estamos sempre naquele berço mesmo que é a África, como eu já disse outrora, continuamos mesmo a dormir. E depois ter um comprometimento mesmo com a África, ter um comprometimento com o seu povo, porque o Ocidente, ou a Europa, ou o mundo fora, teve esse desenvolvimento primeiro primando pelos seus, por aquilo que é realmente o espírito patriótico e o espírito de pertença daquilo que é nosso, valorizar aquilo que é nosso, primeiro capacitar. Nós temos que, nos tempos de paz, temos que criar as nossas próprias condições, organizar primeiro o que é nosso, para depois conseguirmos atrair aquilo que é de fora. Obrigado, Esmeralda. Marta, o que é que tu achas que falta a liderança africana para de uma vez por todas vermos refletida na vida do pacato cidadão africano do modo geral e angolano do modo particular, aquilo que são então as benesses, se essa palavra existe, não é, do desenvolvimento? Exatamente. Vou me apegar aqui a uma das expressões que faz parte do lema desta cimeira, que é promover a paz e a prosperidade por meio de um multilateralismo eficaz. Sabemos nós que o multilateralismo
onde os Estados cooperam com o objetivo de satisfazer os interesses comuns. No caso, África, os países africanos deviam ou devem tirar como exemplo, por exemplo, a questão do multilateralismo, na qual os mesmos cooperassem mais a fim de poderem em conjunto trabalhar para poderem superar aquilo que são os desafios que os nossos países, que os países africanos enfrentam. Então acredito eu que o que falta para os nossos países africanos é a cooperação, a união, para que possamos ver realmente resultados, tal como diz, multilateralismo eficaz. Quer dizer que querem uma cooperação que traga resultados. Então, para que haja esses resultados, é necessário que a África tire como exemplo aquilo que é a cooperação entre os membros dos Estados que compõem a União Africana, nomeadamente os países africanos. Obrigado, Esmeralda. Bentral, em seu ver, há uma mão invisível que inviabiliza este desenvolvimento, este almejado desenvolvimento para a África, que envolvidos 25 anos ainda não chegou, e aliás esse multilateralismo que agora se está ali a disseminar, não lhe parece uma conversa antiga? Que lhe vai à cabeça relativamente a esses pormenores? No fundo sempre houve. Eu queria primeiro me apegar ao que disse a minha colega de painel, Esmeralda, não é? Que primeiro os líderes africanos precisam saber o que é que querem. Saber o que nós queremos é muito importante para o sucesso. E depois disso, delinearmos estratégias para alcançarmos aquilo que nós pretendemos. E aqui, quando nós, por exemplo, estudamos método de estudo ou qualquer outra método de investigação científica, lembro-me que os professores sempre começam com a frase popular que quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Porque quando se está a fazer um trabalho de investigação científica, você deve saber o que é que estás a procurar abordar no teu trabalho para dar respostas àquelas hipóteses que se vão levantar. Isso serve também para a estratégia política. Severino Elias Goenha escreveu um livro das liberdades às independências, onde discute de maneira categórica sobre as questões das independências africanas. E a primeira premissa que ele lança é: será que os países africanos são independentes? Se são independentes, são livres? Essa é a discussão que nós estamos a ter aqui sobre a cimeira da União Africana e da União Europeia. No fundo, nós queremos perceber se de facto os Estados africanos são livres e independentes. Por quê? Porque eu estou sempre a dizer, não faz sentido que envolvidos 25 anos desde essa união, nós continuamos a viver como vivemos hoje. E Soares citou muito bem, na União Europeia não há país em via de desenvolvimento, ao contrário da África. Há muitos países que nem em via de desenvolvimento estão. Isso é preocupante. Então, mas é a atingir o fundo, estão a atingir o fundo. A colega citou muito bem, eu gosto de citar o meu amigo mulherengo. Ele diz sempre que quando se vai conquistar uma mulher, não se deve dar logo de cara que está muito apaixonado, sob pena de seres rejeitado. É uma estratégia também. O meu amigo sempre nos ensinou assim. Isso é para dizer o quê? Primeiro erro dos líderes africanos, quando vão negociar questões africanas, vão com extrema admiração sobre o Ocidente. Okay. Esse é o primeiro erro. Essa perspectiva que nós temos, além de reforçar o jugo colonial que carregamos, ela reforça a ideia segundo a qual o europeu é o Deus do africano. É superior.
a nós. Quer dizer que os nossos líderes, Carlos Soares, ainda têm complexo de inferioridade. E isso dificulta a negociação. Porque o europeu, quando vem negociar, ele já sabe de antemão que é superior ao africano. E ele mostra, de facto, não as suas verdadeiras cartas. Ele esconde os seus triunfos, mas o africano dá logo de cara os seus triunfos. Portanto, nós pretendemos, e eu em muitas conversas já disse que precisamos considerar que esses líderes estão perdidos. São como os cristãos dizem, né? São pessoas que estão a ser usadas simplesmente por forças ocultas. É ali onde entra a tua questão: será que há uma mão invisível que de facto inviabiliza o desenvolvimento dos países africanos? Claro que há. Temos guerra no norte do Mali, na Líbia, temos a recente guerra entre o Ruanda e a RDC, e imagine que uma coisa muito vergonhosa que assistimos, quando se assinou os novos acordos entre a RDC e a Ruanda, o presidente da RDC nem coragem teve de passar a pasta dos acordos ao seu vizinho, digamos assim, continental do Ruanda. Nem coragem teve. Quer dizer, para que serve a União Africana? Não serve para nada. Isso até nem é união, isso é desunião africana. Portanto, essa desunião africana já deveria acabar há muito tempo. Cresceu demais. Já tem barbas e cabelo, tem netos e tudo. Mas deve acabar, porque digamos que, como dizia Karl Marx na política capitalista, que o novo deve substituir o velho. É um imperativo categórico para o desenvolvimento. É ali onde começa o desenvolvimento. Mas quando o antigo não quer ser substituído pelo novo, começa o conflito. Nós em África temos muitos conflitos. Então a pergunta é: o que aprendemos de facto nessas cimeiras, se os conflitos permanecem os mesmos? Em África nós ainda estamos a discutir questões eleitorais, se de facto as eleições foram ou não justas, se o partido A vai fazer ou não. Quer dizer, é uma pouca vergonha. E isso aqui, para terminar, diria que obviamente nós temos que ser líderes corajosos à mão do Ocidente. Para o Ocidente não é positivo que os líderes africanos, conforme estão a dizer as minhas colegas do painel muito bem, o africano mostra o seu braço firme. Não é positivo para eles que o africano mostre que de facto esta é a minha condição. Quando se vai negociar com alguém, Carlos Soares, você deve dizer que esta é a minha condição, sem a qual não há acordos. Acha que os líderes africanos não têm essa postura? Não tem essa postura. Não tem essa postura por quê? Porque no fundo a União Europeia garante a continuidade dos líderes africanos no poder. Ok. Quer dizer, não há braço firme. Porque os interesses não são coletivos. Não são coletivos, nunca foram. O Tupac coloca uma reflexão filosófica a respeito disso. Quando nos estados você nega a satisfação das necessidades básicas ao teu povo, mas você tem muito, gera revolta, gera insatisfação generalizada. Os últimos acontecimentos que vimos, que assistimos em Angola, aquilo não são casos isolados. É uma coisa que digamos, filosoficamente falando de maneira mais profunda, não existe no mundo eventos de pura coincidência. Que não, isto aconteceu por uma coincidência. Não existe. Há sempre premeditação. Os líderes desenham como as pessoas vão viver. A forma como vivemos hoje é uma estratégia política, tanto quer seja da União Europeia, quer seja da União Africana.
E nós precisamos dizer que em África temos poucos líderes que, conforme as minhas colegas estiveram a dizer, com muita firmeza. Um deles é o mais recente, Capitão Ibrahim Traoré. Exatamente. É um exemplo de líder. É um exemplo isento de influência. De influência. A França não conseguiu de facto influenciar nem os cidadãos daquele país, nem muito menos o seu líder. E é isso que precisamos aos demais líderes africanos, que sejam fortes, que digam que esta é a minha condição e eu preciso que as coisas andem de facto como devem andar. Obrigado, Bentral. As coisas devem de facto andar como devem andar, mas para tal eu preciso que você que está lá em casa partilhe os links para que as coisas andem como de facto devem andar. E o que deve andar é a nossa lista de questões. Eu vou me dirigir novamente a si, Esmeralda, mas parece que agora vou ter de inverter, só para variar. Estamos sempre a começar de lá, vamos agora começar daqui da esquerda. Afinal é preciso deixar o velho para dar lugar ao novo. Exatamente. Concentrar o poder. É um imperativo categórico. Maravilha. Líder Marta, ou simplesmente Marta, ou doutora Marta. Prontos, a próxima questão está relacionada com a projeção de Angola no cenário político internacional com a realização desta cimeira. Angola ganha uma certa projeção no cenário político internacional com a realização desta cimeira. Angola e o presidente, convenhamos. Exatamente. É evidente que há sim ganhos políticos por parte de Angola e não só o presidente também, que é o atual presidente da União Africana. Estamos aqui a falar sobre, podemos aqui enquadrar aquilo que é a construção da identidade ou da imagem de Angola a nível externo, porque ao se realizar a cimeira em Angola, claramente que dá visibilidade ao país e atrai investimentos também. Sabemos nós que Angola tem se posicionado já há algum tempo como um autor estratégico nas relações internacionais, principalmente naquilo que diz respeito à mediação de conflitos. Acredito eu que esta é uma projeção que faz parte também dos interesses por parte do Executivo, a fim de que, se continuarmos a caminhar por este lado, daqui a algum tempo podemos ver Angola como uma das potências regionais a nível de África. Muito obrigado, Esmeralda. Esmeralda não diria Marta. Perdão, eu estou já com um pensamento no futuro. Sou um bocado futurista, me perdoem. Então eu vou fazer a seguir mais uma questão, que não vai ser esta. Eu vou fazer outra questão à líder Esmeralda. Líder Esmeralda, que ganhos a África terá ao cabo dos acordos e da declaração de Luanda doravante? Uma vez que a declaração de Luanda tem vários pontos e vou ler mais daqui a pouco o 9º ponto, mas antes gostava que a líder Esmeralda tivesse aqui uma leitura dos possíveis ganhos que teremos depois da realização desta 7ª cimeira. Há quem diga que o número 7 é o número da perfeição, quem sabe que a esperança que tanto falou, se calhar vai agora então entrar em vigor. O que é que devemos esperar enquanto africanos depois desta 7ª cimeira? O número da perfeição, o 7. Bem, os ganhos que nós poderemos esperar ou podemos esperar desta cimeira na África em geral é um reforço econômico, que esta cimeira, como disse a minha colega de painel muito bem, poderá atrair investidores e mais financiamento para a África. Mas a ideia de financiamento é dívida mesmo ou são ofertas? Não, podemos ter também ofertas. Okay. É assim, temos que ter em conta que na política tudo é jogo de poderes. É uma troca de toma lá da cá. Temos que ter noção disso. Ninguém vai te oferecer uma ajuda sem esperar alguma coisa em troca. Pode não ser de maneira imediata, mas futuramente depois vai te cobrar. E nós temos que ter em conta que
o Ocidente ou a Europa ou os países, né, estrangeiros são mesmo perfeccionistas nessa área. Como meu colega disse, e muito bem, a África não tem sido um exemplo de firmeza quanto às questões de condições, dizer que estás na minha terra, eu é quem mando, daqui para aqui tu não podes ir, daqui para ali tu não podes fazer. Infelizmente nós dizemos que somos independentes, mas eu não sei se é mesmo uma independência no verdadeiro sentido da palavra, ou é meramente técnica, se assim posso dizer. Mas é basicamente isso. A África tem que ser mesmo estratégica para assim conseguir se beneficiar daquilo que são as condições e os critérios e os princípios desta cimeira. Falam insistentemente do posicionamento da África, que tem de ter, se calhar, uma postura um bocadinho mais consistente com relação às negociações e aquilo que são as propostas oferecidas pela Europa e, se calhar, também pelo mundo todo. Mas, volta e meia, nós testemunhamos muitos eventos. E agora o Ventral citou um nome que parece que gera controvérsia no Ocidente. Normalmente quando um líder africano tem essa postura um bocadinho firme, é rotulado como sendo terrorista e outros adjetivos menos bons. Será que nós estamos preparados para lidar com uma África cheia de terroristas, no bom sentido? Eu diria que nós não tínhamos que estar preparados, nós tínhamos que estar abertos a acolhê-los, a recebê-los, porque é uma declaração audaciosa, Esmeralda. Porque nós temos que ver estes líderes como um exemplo a seguir, porque se formos a ver, além do Ibrahim, tem um outro presidente que me escapa o nome, se não estou em erro, salvo engano, acho que é o presidente do Ghana. Sim, há ali hoje os estados do Sahel, né? Parece que há uma triada, se esse nome é certo, há ali um convênio entre três nações. Eu julgo ser o Burkina Faso, o Mali e o Senegal. O Senegal está lá um miúdo, quer dizer, está lá um senhor. Julgo que seja assim o Ghana. É o Ghana, Ventral? Sim, então tá lá essa triada, esse triângulo que nos lembra o famoso comércio triangular, etc. Sim, são líderes africanos que têm lutado, que têm dado com muita garra, né? Assim podemos dizer, a sua governação, e que se formos a fazer uma análise em termos de desenvolvimento, está um pouquinho mais elevado em relação aos outros países africanos. Tanto que é uma pena, porque sendo eles líderes como são, o exemplo aqui que eu trouxe do presidente do Ghana, ele tem sofrido muitos atentados. Mas esse atentado, será que há uma mão invisível que volta e meia tem um certo interesse na incapacidade da própria África? Essa desunião entre os africanos, a voz parece sobra do acaso, sobretudo porque o Ventral citou aqui um princípio filosófico que agora eu gostava de me usar dele, de me apossar dele, de que nada acontece por acaso, as coisas são sempre premeditadas. Parece que a África é dos poucos continentes que insistem na desunião, há sempre essa separação de ideias e parece que isso de alguma forma tem uma cumplicidade vergonhosa de quem está lá em frente. Como é que vocês observam isso? Será que nós algum dia vamos de facto acordar para aquilo que é o desenvolvimento humano como tal, e até porque o nosso capital humano está sempre a emigrar? É assim, desculpa. Sim, Esmeralda. Esteja à vontade. Nós estamos em um mundo que há que ter líderes e liderados. Agora, cabe a ti afirmar e dizer em que lado tu queres estar. Queres ser o liderado sempre? Queres ser líder ou queres ser o liderado? E temos que ter em conta, nós já dissemos aqui, que a maior parte dos países da organização europeia é desenvolvido. Um país desenvolvido, nós estamos a querer dizer aqui, tanto desenvolvido economicamente, politicamente, socialmente e estrategicamente. Quer dizer o quê? Que um país que sabe bem onde está, onde quer chegar,
não vai permitir que um qualquer venha dar ordens na sua casa. Está a dizer que nós andamos a receber ordens de qualquer, implicitamente? Estou sim. Eu não quero colocar palavras na tua boca. Por que eu trago aqui essa afirmação? Porque eu digo que vou particularizar um pouco mais Angola. Neste corredor do Lobito está a atrair muitos países ocidentais. Aqui o nosso Estado, né, vai ter que ter um pulso firme, vai ter que ter uma visão bem estratégica de qual seria o melhor aliado para assim poder fazer com que este projeto fosse avante e que nós tirássemos maior proveito e não o contrário. Porque se nós virmos, o Ocidente vem com as suas estratégias, vem com as suas condições e nós temos aquela sempre de tentar cair porque ela é quem detém o poder. Ela é quem tem o poder financeiro, ela é que tem o poder econômico, ela é que tem o poder estratégico e basicamente caímos sempre nessa armadilha. Mas eu creio sim que nós vamos acordar, porque se nós formos a ver, dissemos aqui desses 3 líderes que é uma agulha num palheiro, mas temos que começar de algum lado e assim como já começamos. Qual você acha líder, se calhar vou agora dirigir-me ao Bentral, está já ali há algum tempo. Antes da Esmeralda falou, a Marta falou. Mas senti que de alguma forma a Marta queria acrescentar alguma coisa. Sim, queria ser um Se quiser, por favor, tenha bondade e depois eu vou direcionar a questão ao Bentral. Há uma questão aqui que foi levantada sobre o despertar. Acredito eu que é o momento da África despertar. Não é o momento, a África já devia ter despertado há muito tempo. Já vamos tarde, né? Exatamente. Acredito que a União Europeia, os países africanos, deviam olhar aquilo que é a União Europeia, como funciona a União Europeia, porque nós tiramos muitos exemplos daquilo que é a Europa. Há muitas coisas, há muitas identidades que acabamos perdendo e assumindo aquilo que é a da Europa, mas aquilo que interessa, aquilo que realmente contribuiria para o desenvolvimento dos nossos países, nós não aproveitamos. Então, quanto a esta questão, é importante sim que a África comece já a despertar e a começar a olhar mais para si do que para lá, a olhar mais para os seus interesses, para a satisfação e desenvolvimento do seu próprio continente do que mais para simplesmente fazer valer os interesses dos países da União Europeia ou os países europeus. E podemos ver também aqui a questão que falou-se sobre existirem outras forças maiores por parte daquilo que são os conflitos no continente africano. Acredito eu que não é do interesse do europeu que os países africanos desenvolvem-se, porque um país desenvolvido, estamos aqui a falar não só de desenvolvimento político, mas estamos a nos referir também sobre a mentalidade, porque se a África desenvolve-se, acredito eu que despertaríamos mais para assuntos que fomos ultrapassando e que são realmente relevantes. Por exemplo, a Europa, um dos maiores interesses da Europa cá em África é mesmo a exportação dos recursos naturais. Não queremos aqui tapar o sol com a peneira, como disse nas gírias. Então, se a África saber posicionar-se mediante a estes interesses e despertar sobre aquilo que são os reais interesses da Europa para com o nosso continente, acredito eu que poderíamos nos posicionar de uma forma mais correta e estaríamos num caminho mais para o desenvolvimento, em vez de continuarmos sempre em via de desenvolvimento. Muito obrigada, líder Marta. A seguir eu vou dirigir-me ao Bentral, que já está assim também há algum tempo quieto. Bentral, a minha questão tem que ver com este tão almejado despertar da África. Será que
este despertar da África será conveniente aos europeus? Como isso poderia de alguma forma asseverar os ânimos entre ambas as instituições? Refiro-me concretamente à União Europeia e União Africana, porque parece que um certo nível de desenvolvimento da parte da África implicaria necessariamente abrir mão de alguns serviços ou de algumas contrapartidas que supostamente só a Europa teria para dar, que do ponto de vista prático não sei se a Europa dá alguma coisa. Qual é a observação que faz então relativamente a esse despertar africano? Será que será um dia possível? Sim, eu acredito que será possível um dia que a África desperte para o mundo e diga eu estou aqui. Dizia Jonas Savimbi que o vosso futuro depende da vossa coragem. Portanto, não é só não, essa expressão ultrapassa, vai além fronteiras, não só para os angolanos, mas para a África em si. Eu acredito que os africanos têm saudade dos grandes líderes, de Samora Machel, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Nelson Mandela, Jonas Savimbi, Holden Roberto, não vou citar Agostinho Neto, obviamente. Quer dizer, nós temos, os africanos têm... Ventral, isso vai parecer um ataque. Não é ataque, as pessoas sabem porquê, O poeta maior. Não, nunca foi poeta maior, nunca foi. Pronto, voltando aqui àquilo que realmente nos chama. E, de facto, nós temos saudades desses grandes líderes, porque são pessoas que deixaram um grande legado sobre coragem, sobre afirmação, sobre identidade africana, em que é preciso procurar. Eu acredito profundamente que a África um dia se vai libertar, porque afinal de contas temos muitos líderes jovens que lutam, que falam sobre a África, que discutem assuntos que interessam a África. Um dos grandes filósofos que penso já falecido este ano, Valentim Mudimbe, congolês, escreveu muito sobre identidade africana. No ano passado. Acho que se não foi princípio, deve ser no final do ano passado, é recente. E ele escreve muito e ele disse que a primeira preocupação dos africanos deve ser, se quisermos despertar, e eu falo aqui, ele insiste na ideia de acabarmos com o conflito ideológico que temos entre os ocidentalizados e os afrocentrados. Essa é a primeira questão. Deveria-se acabar com isso, porque não podemos compreender que em África existem mais africanos do que os outros. Não é? No fundo, a colonização, embora à primeira vista não tenha trazido algo de positivo aos africanos, porque nós fomos julgados segundo os seus conceitos políticos, econômicos e sociais, quer também filosófico, aquilo que eram riquezas nossas, eles desconsideraram, por exemplo, a riqueza intelectual, e só consideraram a riqueza material. É a primeira preocupação. Essa ideia deveria ser descontinuada se quiséssemos, não é, libertar. E nós temos que ter um trabalho de consciencialização aos demais profissionais africanos, seja no domínio do desporto, no domínio da técnica, no domínio da arte, no domínio da ciência, no domínio da filosofia. Um dos grandes, e quem falava muito sobre isso era exatamente Nelson Mandela. Mandela dizia que a educação é a chave do sucesso. Quando se mutila a educação, você destrói automaticamente uma geração. O meu professor no seminário, meu reitor, padre Wilfred Zimba, um zambiano, ele sempre dizia que mentir a uma criança é mentir a uma geração inteira. Só para ver, é difícil libertar quando, até no ensino de base, os livros estão cheios de erros de história,
Há livros até que aparecem que Jonas Savimbi morreu no ano 2000, outros 2004. E as crianças aprendem isso na escola. Portanto, na Europa disse, não sabemos bem, mas disse que na Europa as pessoas escolhem, têm determinada classe que os alunos podem escolher, podem decidir que história de África vão estudar no ano. As instituições têm essa abertura. Então nós precisamos, para despertar é preciso um trabalho sério. Não estamos a falar tipo de ouvir uma música do Tsunami no domingo. Não estamos a ouvir isso. Não estamos a querer dizer isso. Quer dizer, o despertar não é fazer 100 medalhas de condecorações e agora não sabem se vão dar a quem qualquer pessoa recebe. Não, despertar não é isso. Despertar não é comprar 250 Lexus e começar a oferecer aos deputados. Isso não é despertar. É triste quando em Angola tem muitas universidades públicas, mas só Agostinho Neto é que é reconhecida como a número 1. É triste. Nós temos 50 anos de independência, isso deveria nos entristecer. Temos mais de 25 anos de paz, mais de 18 anos de paz, isso deveria nos deixar tristes. Portanto, não é bom que em Angola, cada ano que passa, o preço da propina sobe. As pessoas, os jovens são obrigados a desistir de estudar para trabalhar. Nós assim não vamos longe, como dizia Pedro Paz. É triste também, e aqui estou a falar já de maneira mais contextual, é triste que um licenciado, um doutor, um mestre, deixa de ser mestre em Angola para ir ser pedreiro em Portugal, como dizia o meu amigo, abandone os estudos e desperte o pedreiro que há então. É triste essa realidade. Quer dizer, são questões que nós deveríamos refletir. Nós ainda estamos distantes e eu falo que eu gostaria de, não é agora, mas gostaria de ver e ouvir que a África de facto está desenvolvida. Isso não custa nada, é um trabalho muito sério. Vou lhe dar um exemplo, e eu já falei isso há muitas vezes. Os líderes africanos têm que ter projeto antes, durante e depois do seu mandato. Os famosos projetos da nação. Os projetos da nação. Não vamos discutir outras realidades. Em Angola, nós estamos a falar de despertar do continente africano, mas vamos começar em Angola. Em Angola, o líder máximo do país pensa nos 10 anos que vai ficar no poder, não pensa depois dos 10 anos. Ali começa a nossa dificuldade. Por exemplo, nós temos que ter o projeto de... Quando nós... E há uma pergunta aqui que deve ficar patente, o Carlos Soares. Será que se não existisse um Samora Machel, não existia até de outra realidade, vamos em Angola, não existisse um Jonas Savimbi, Agostinho Neto. Pronto, um Agostinho Neto. Vamos supor que fosse, por exemplo, João Lourenço, fosse Adão de Almeida, fosse Adalberto Costa Júnior que estivesse naquela época. Será que nós já alcançaríamos a independência? Essa é a questão. Será que se os líderes de hoje fossem os de ontem, Angola se tornaria independente? Eu tenho sérias dúvidas. Porque as pessoas que libertaram esse país pensaram um país depois da colonização. Isso é que se deve perceber. Pensaram um país depois da colonização. Como nós vamos viver, depois de nós tirar o colono da nossa terra, como queremos viver? Ali está, essa é a questão. Então nós aqui podíamos pensar, João Lourenço, por exemplo, podia pensar, depois de eu ser presidente da República, como Angola vai estar? Então ali vem, como dissemos, o chamado Projeto da Nação. O Projeto da Nação, fazer um Projeto da Nação é simples. Nós podemos descrever assim, Angola 50. Angola 50 é um projeto que você quer atingir depois dos 50 anos.
Como é que Angola, esse rapaz que hoje tem 2 anos, como é que vai estar daqui a 30 anos? Um cientista, um sociólogo de alto nível, estamos a falar sociólogo de alto nível, não sociólogo de definir conceitos de Emile Durkheim, Karl Marx e outros. Esses sociólogos estão ultrapassados. Pois é, Betral, para terminar. Há muita coisa para se dizer sobre esses Betral está a trazer aspectos todos os problemas do país, esse Mike vai pegar fogo. Não, eu para terminar vou dizer assim. Sentes ali uma certa desilusão com o Estado, Não, o que é natural, eu te percebo. Muita Betral. desilusão. Eu quero acreditar que um dia vamos chegar e dizer, olha, nós somos livres, pensamos África e somos africanos, somos angolanos sobretudo. Obrigado, Bentral da Costa. Eu vou introduzir mais uma questão assim rapidamente antes de irmos no fim. Eu acho que eu tenho muitas questões aqui no roteiro que foram ultrapassadas com as vossas abordagens. Certo. Sobretudo a questão, por exemplo, de que ganhos a África teria ao cabo desses acordos, que impactos as resoluções dessa Cimeira poderia trazer na política do continente africano. Parece que os três partilham da visão de que impactos como tal, só se os líderes africanos tomarem uma posição acérrima a defenderem os seus interesses. Certo. Exatamente. Então daí que eu vou evoluir para uma outra questão que tem a ver com a política económica e monetária do próprio continente africano do modo geral. Parece que no top 5 dos países que mais devem ao FMI, graças a Deus Angola está na 6ª posição, não está no top 5. Temos aí 2, temos o Egito e temos também a Etiópia, se a memória agora numa traiçoa. E prontos, esse FMI também, não é? E eu falo assim, esse FMI, como é que vocês olham para o FMI e as políticas de direcionamentos que o FMI acaba implementando para as realidades africanas? Será que o FMI é um objeto de instrução ou de perpetuar de forma subjetiva, se calhar talvez oculta, aquilo que é a dependência econômica e financeira dos Estados africanos para com os ocidentais? O que tem a dizer sobre também a não existência de um país africano no Conselho de Segurança, num mundo que anda a abordar o multilateralismo e se calhar a igualdade? Como é que vocês olham para esses aspectos todos? Vamos começar contigo, líder Marta. Esse abençoado. É uma questão um pouco provocadora. Para não dizer tendenciosa. Exatamente. Pronto, políticas são políticas. Independentemente de como elas são, se servem para serem vantajosos para outros e servir de desvantagem para outros, não podemos aqui pôr à parte esta questão. Concernente a Angola, aos países africanos fazerem parte do Conselho, nós verificamos aqui, podemos ver aqui que os países que fazem parte deste mesmo Conselho são países desenvolvidos, são países que podemos assim dizer que sustentam aquilo que é a própria Nações Unidas, o FMI, são os países que financiam. Será que nós temos capacidade para estar neste top? Marta, eu estou a ficar. Mas pronto, continuando, eu estou a ficar assim meio perplexo. Então somos incapazes. Não é questão de quando levanta a questão da capacidade a que se refere, capacidade financeira, capacidade. Estamos a falar sim sobre a capacidade. O know-how, né? O famoso know-how. Exatamente. E não só, também estamos a falar sobre aquilo que é aquilo que é a questão da estabilidade política, e não só. Sabemos nós que o contexto atual de alguns países africanos são de instabilidade política e claramente que isto não projeta, isto não transmite uma boa imagem naquilo que é a arena internacional. Então devemos afastar estes elementos quando falamos do afastamento ou da não participação, ou por não estar a fazer parte
daquilo que é o Conselho de Segurança. Na verdade, os nossos países têm mais a receber, porque estamos aqui a falar sobre a cimeira, e um dos pontos que foram tratados ali foi o reforço da segurança, a paz, e é algo que ainda nos falta muito, principalmente em meios bélicos sofisticados. Então acredito eu que estes são um dos fatores que fazem com que países africanos não façam parte daquilo que é o Conselho de Segurança. Muito obrigado, líder Marta. Percebemos perfeitamente o seu posicionamento relativamente à incapacidade da África, que gosto de pensar que é provocado, é causado, mas eu não estou aqui para emitir opiniões. Vamos ouvir a líder Esmeralda sobre o que pensa dessa incapacidade da África, sobretudo incapacidade económica, no que diz respeito a esses constantes financiamentos, como disse, que eu acredito que nunca é de favor, não é? Que as taxas de juros também são um bocadinho absurdas demais. Se fosse para ajudar, eu não sei se as taxas de juros estavam ali naquele nível em que se encontram, né? Mas qual é a apreciação que faz disso o líder Esmeralda, sobretudo porque eles veem supostamente que a política de ajuda, né? Como é que observa isso? Andam a nos ajudar a dever ou andam a nos impulsionar a atrair dívidas de propósito como formas de perpetuar determinado relacionamento desigual? O que é que lhe parece? Bem, eu acredito que o FMI é mais como se fosse um órgão fiscalizador econômico. Consoante a incapacidade, né, dos países africanos poderem até mesmo investir no FMI, acredito eu que podemos ultrapassar se quisermos. Se quisermos, nós podemos ultrapassar. O que nos falta mesmo é aquele conhecimento e aquele sentido de espaço. Porque é assim, nós podemos ter um grande terreno, mas se não sabemos da capacidade, para que serve esse terreno, nós não vamos conseguir usá-lo. Okay. A África é um continente que oferece todo tipo de riqueza e recursos. Mas quem aproveita esses recursos e essa riqueza são outros. Onde é que já se viu num continente com uma vasta dimensão, com uma gama populacional exorbitante, ainda temos a fraca industrialização. Para o crescimento é África. Para o crescimento econômico, há que ter em conta os aspectos dos nossos setores. Vamos aqui falar sobre os setores econômicos: o setor primário, secundário e terciário. Nós temos que primeiro, para superar estes problemas, temos que tocar na base. A cultura é uma destas questões. Qual é a cultura do povo africano concernente à visão do desenvolvimento? Nós primeiro temos que partir temos que nos revermos como seres, como pessoas, como africanos, para depois conseguirmos assim dar respostas aos problemas e podermos assim atingir a um pódio do sucesso. Então acredito sim, com a força de vontade e com a capacitação dos jovens e da sociedade africana, nós vamos conseguir sim atingir o sucesso econômico. Agora, só para frisar mais um ponto do FMI, que esteve recentemente cá em Angola, uma das coisas que me chamou a atenção foi uma das condições que o FMI trouxe ao nosso governo, que foi de reduzir o excesso de empregados públicos. Cá em Angola há uma vasta dimensão de empregados públicos. Nós nunca pensamos talvez nesse ponto, mas
no nosso país particularmente, ou em África mesmo, podemos assim dizer, ainda há uma economia muito centralizada, muito virada para o Estado. Mas esses problemas estão relacionados com a falta de, se calhar, coragem dos líderes. Quem deveria solucionar esses problemas, em teu ver? Quem deveria solucionar? Nós temos que trabalhar juntos. É assim, por isso Quando que diz nós, está-nos a incluir a nós cidadãos? nós africanos, Ok. E sobretudo os líderes. sim, sobretudo os líderes, porque assim, os líderes vão, é assim, a forma como a forma como um país anda ou se encontra vai depender muito do tipo de liderança que esse país tem. Fala-nos da nossa. Podemos, Porque se puder, evidentemente. Não te quero colocar aqui em maus lençóis, afinal, nunca se sabe quem nos poderá estar a ver. Se calhar a Esmeralda não está à vontade para falar do nosso modelo, né? Eu não quero aqui te forçar a falar daquilo que não queres falar. Não, eu não vou aqui me focar no nosso modelo. Eu diria qual seria a melhor tática, a melhor dinâmica para assim poder impulsionar ou implementar a cultura e suscitar aquele espírito de desenvolvimento para os africanos. Porque nós ainda estamos virados para questões muito técnicas, como ainda estamos a lutar para questões da base, que é a educação. Nós ainda estamos a lutar com problemas como saneamento básico, nós ainda estamos a lutar com questões como enchentes nos hospitais, ainda estamos a lutar com questões de autarquias, ainda Mas já estamos a lutar para ser país. Não sei se é para ter essa conotação como tal, né? É porque se o básico não está preparado, com certeza que há aí algum problema. Certo. E nós estamos a falar de um básico que já é uma luta desde há 50 anos atrás. Certo. Há quem diga há 18 anos. Prontos. Mas enfim, eu cortei-te a palavra, prezada Esmeralda, porque o tempo está a voar e a líder Marta também precisa, de alguma forma ou de outra, dar aqui o seu point, o seu parecer, e lembrando aqui o fator tempo é um recurso escasso e renovável. Só para ter uma ideia, líder Marta, já estamos a 14 minutos das 21, então precisamos aqui honrar com o nosso compromisso para amanhã não nos chamarem nomes e disserem que são políticos, prometem e não cumprem. Porque parece que de um tempo a essa parte a expressão política é uma nomenclatura para chamar pessoas de menos honestas, né, ou desonestas. Mas tentarei ser mais telegráfica possível. Por favor, tem 1 minuto e meio. Não, é melhor 2. É melhor 2. Sim. Talvez farei menos. Eu te conheço. A minha colega de painel tocou aqui num ponto muito importante, que é a questão da centralização da economia cá em Angola. É necessário que a gente olhe naquilo que é a diversificação da economia. Quando estamos a falar sobre diversificação da economia, não nos estamos a referir somente a investir naquilo que é a indústria. Líder Marta, permita-me colocar-te aqui uma dica. O Plano Nacional de Desenvolvimento é um documento que fala muito disso, e é um documento que foi elaborado, acredito que em 2017, sem memória de uma três só. 2017 a 2022. Exatamente. Até aqui como é que estamos? Como é que avalia a nossa capacidade de implementar políticas públicas? Se calhar podia pegar essa deixa, né, para dar assim uma... Exatamente. Tal como eu dizia sobre a questão da diversificação econômica, vou já chegar no ponto que acabou de citar. É necessário que a gente tire da mente que a diversificação econômica é só aquela que é investir naquilo que são a agricultura, por conta das terras aráveis que nós temos. Temos também a questão daquilo que é o turismo. O nosso país tem pontos muito chamativos, muito relevantes. Lembro-me que
Vi um vídeo recente de um jovem que fazia algumas passagens, alguns redores de Angola e mostrava pontos realmente interessantes que atraem turistas para cá. Então, eu acredito que se melhorarmos também aquilo que é a infraestrutura, principalmente aqueles que são as vias de acesso a estas províncias que nos apresentam estas maravilhas naturais, poderia ser um dos pontos de partida para aquilo que é a diversificação econômica, porque nós estamos estamos a regressar muito nesse aspecto. Quanto ao Plano Nacional de Desenvolvimento, eu acredito que precisamos, as políticas estão ali, as políticas existem. Até podemos trazer aqui a definição de Thomas Day, quando diz que políticas públicas são aquelas que o Estado decide fazer ou não fazer. Então, mesmo o Estado não fazendo, ainda assim são consideradas como políticas públicas, porque tomou a decisão de não fazer, é uma decisão política. Então, acredito que as políticas existem, as políticas são implementadas, mas há aqui uma questão que devemos ter muito em conta, que é a questão da fiscalização. Muitas vezes o Estado disponibiliza determinadas verbas para preencher algumas determinadas lacunas no mercado, mas não há uma certa fiscalização a partir do momento da implementação e para saber que resultados esta política teve sobre aquela determinada ação. Quais foram os objetivos da implementação desta política e se os objetivos desta implementação foram alcançados ou não. Então, acredito que precisamos repensar e aqui a questão da diversificação econômica, para terminar já, é uma questão multissetorial, é uma questão que deve ser abordada não apenas por um setor. Por exemplo, pelo Ministério das Finanças, estamos aqui a falar, por exemplo, implementação de hoje. Eu creio que o Estado deve olhar em todos, tal como a minha colega de painel falou, os setores primários, setores secundários, até os setores terciários. E aquilo também que é a iniciativa privada, porque se nós notamos em alguns países europeus, há muitas empresas de iniciativa privada que contribuem realmente para o crescimento econômico e são fatores bastante relevantes, básicos, mas que se a gente pegar nestas questões e poder fazer aqui uma implementação de forma conjunta, a combinação desses setores todos, poderemos ver sim resultados a longo, a médio e a curto prazo. Muito obrigado, líder Marte, muito obrigado mesmo. Bentral, assim já vou lhe dar também a primazia. Estamos agora mesmo perto de terminar em função do nosso tempo. Então tem aí 3 minutos para, de alguma forma ou de outra, sintetizar aquilo que é o nosso tema na tua abordagem final. E gostava de introduzir uma questão, mas posso deixar depois no off. Vou te responder no off, o colega que mandou mensagem. É assuntoso. Essa pergunta desse colega, se levantarmos agora em mais um programa. Então, colega, no off, o líder Bentral vai responder. Com toda certeza. Somos pacientes. Somos bons. Somos governo. Que fica bem claro. Ele já começou até a responder. Pronto, eu acredito que o FMI e outras organizações não respeitam os países africanos, não respeitam a nossa soberania. Aqui chamada de atenção é fundamentalmente aos países, aos líderes dos países africanos, né? Dizer que existe sempre diferença entre ciência política ou que se fala sempre economia política e política econômica. Essas CDAO são simplesmente para a permanência do colono. A FMI, isso tudo são estratégias que esses indivíduos arranjam para se manterem muito mais tempo. Não faz sentido. Quer dizer, incentivam a crise econômica, a crise política, depois vêm com ideias de ajuda, mas não é ajuda. O FMI lutou.
Um forte abraço ao presidente José Eduardo dos Santos, de feliz memória, que muito lutou para não permitir a entrada do FMI em Angola e conseguiu, mas infelizmente o atual líder não foi muito estratégico, o FMI entrou e eu duvido que o FMI vá sair agora. Esses, quando entram num país, demoram muito tempo para sair, porque os acordos que fazem não é de outro nível, eu preciso pensar. Para terminar, eu vou deixar algumas. Eu costumo desconfiar que os líderes africanos fizeram um pacto para se manterem no poder e deram como sacrifício os seus povos. Então nós precisamos também pensar nisso. Será que para governar bem custa? Já temos tudo, a ciência está lá, como disse. É só imitar. Será que custa? Não custa. Pronto, são só questões aqui que queríamos deixar. Não sei se um dia vamos ver uma África melhor na mão dos nossos atuais líderes. Obrigado, Bentral, obrigado. Vamos ouvir a líder Esmeralda e o seu posicionamento final relativamente à leitura que faz deste evento União Africana, União Europeia. O seu posicionamento, a sua síntese final para o pessoal que nos acompanha lá em casa. E vamos encerrar com a líder Marta. Bem, penso que nós devemos ver esta cimeira de uma forma mais profunda. Não devemos tentar aqui tapar ou vendar os nossos olhos. Temos que ser telegráficos e telepáticos. A nossa juventude, eu peço que tenha mais atenção nesses pontos, porque esta cimeira, assim como traz vantagens, também traz desvantagens. E direta ou indiretamente, a sociedade que acaba sempre sofrendo com as decisões que o nosso Estado ou o nosso governo toma. Esta cimeira traz consigo, como eu já disse, vários benefícios e malefícios também, mas devemos ter em conta que tanto para a implementação e para a realização e o sucesso da mesma, tudo só depende de nós. É basicamente isso que eu tenho a dizer. Obrigado, prezada Esmeralda. A seguir vamos ouvir a líder Marta também para os seus 3 minutos finais e de forma síntese abordar aquilo que foi aqui discutido hoje. Primeiro eu gostava de ressaltar aqui uma questão sobre estudar assuntos relativos à segurança. Eu acredito que assim é relevante porque farei uma breve síntese, se preocupa. É relevante sim, porque nós vimos que depois da Segunda Guerra Fria começaram a surgir novos conceitos de segurança, ou seja, a segurança de uma forma daquilo que era da vertente militar para uma vertente mais humana e não só. No caso, nós podemos enquadrar a fome, a pobreza. A pobreza representa uma ameaça ao Estado, porque a pobreza extrema dentro do país genera vários outros tipos de desencadeamentos por parte dos indivíduos. Então, Gosto de pensar que é a principal razão. Exatamente. Então, devemos aqui colocar à parte os estudos sobre segurança. Acredito eu que sim é relevante, sabendo o surgimento das novas ameaças com que o mundo moderno se depara atualmente. Bem, relativamente à cimeira que foi realizada nos dias 24 e 25 de novembro na cidade de Luanda, cidade capital de Angola, tenho a dizer que esta relação, parceria entre a União Europeia e a União Africana é bastante pertinente e a África deve ter um posicionamento firme, tal como nós fizemos no decorrer das nossas abordagens, e para que haja impactos realmente reais, concretos na nossa sociedade, nos países africanos, é necessário que os líderes africanos olham essa oportunidade de investimento não somente como uma parte, como uma forma do Ocidente trazer e fazer valer aquilo que são os seus interesses para com os países africanos, mas também como uma forma de
firmamento perante estes países e poderem gerir cada financiamento por parte da União Europeia para que possam servir ou que possam ter impactos reais na sociedade, porque os impactos não dependem da União Europeia, dependem da vontade política de cada Estado. E é importante ressaltar isso. Obrigada pelo convite. Esperamos estar aqui mais vezes. Bem, muito obrigado. Eu não sei se gostavam de dizer mais alguma coisa antes mesmo de eu terminar. Se calhar ficou alguma pulgazinha atrás da orelha. Sim, Esmeralda, rapidamente em 30 segundos, 1 minuto. Estamos aqui a dizer sobre a questão da nós temos que ter em conta que Está a abrir debate, não, só para ser bem fome, estamos a falar fome em termos de emprego, em termos de segurança, em termos de bem-estar, qualidade de vida. Não estamos aqui a falar de fome só de tentar saciar aquela vontade que é de ingerir algum alimento. Era só para dizer mesmo isto. Obrigado. Quer ali mais 1 minuto alguém? De repente estou a entrar, se calhar não estou a ideia. Não, apresentador gosta de me provocar. Eu gosto. Não, aqui em Angola eu não sou fome de comer. Temos fome só de comer. Obrigado, Ventral. Obrigado a você lá em casa. Eu agradeço a todos os meus convidados aqui, né, para começo de conversa. Ventral, muito obrigado pelo esforço que fez. É um esforço enorme e o esforço do Ventral demonstra que, efetivamente, até em termos de mobilidade, a nível urbano, nós estamos ainda muito aquém daquilo que realmente queremos. E por isso mesmo devo o meu agradecimento ao Ventral por se predispor a vir aqui hoje para a abertura do nosso e vosso programa Simpósio Podcast. Além de Marta, Estevam, dadas as circunstâncias e a forma como a convidamos, evidentemente que se está aqui, isso demonstra muito boa vontade da vossa parte em realmente fazer, levar essa carruagem e eventualmente a partilha de conhecimento também, por formas a que consigamos criar, enquanto jovens, uma consciência juvenil um bocadinho mais sólida e se calhar diferenciada, por formas a que consigamos permitir que a nossa geração não falhe, como se costuma dizer entre os jovens. E assim, Esmeralda, o nosso muito obrigado também, porque acredito que foi ligado da última hora já, e ainda assim aqui está predisposto a atender-nos e a falar conosco sobre a União Europeia e a União Africana e as cimeiras que andam a realizar entre elas, que já vai lá na sua 7ª edição. Muito obrigado, Esmeralda, por ter vindo. E a você que nos acompanhou lá em casa, hoje foi a nossa primeira edição do Simpósio Podcast e estaremos então neste novo cenário, nesta nova dinâmica. O meu muito obrigado pelo carinho da tua audiência, por ter partilhado os links. A vocês que deixaram perguntas que eu não pude fazer a leitura, perdão, porque o tempo e a maré esperam por ninguém, infelizmente. Tivemos também aqui alguns contratempos, desconfio que fruto algumas insuficiências técnicas, mas é importante aqui não fazer sobressair o nosso posicionamento relativamente a alguns fatores. O meu muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua audiência. Eu prometo ir e voltar no domingo para mais um programa. Desta feita estaremos a abordar 50 anos da independência, avanços e retrocessos. O Ventral gostaria de estar aqui, mas nós vamos ver como podemos nos ajeitar quanto a essa questão. Boa noite para si, se não jantou ainda, bom apetite ao jantar. Meu nome é Soares Domingos e eu prometo voltar no próximo domingo para mais um debate com um tema atual e atuante. Estamos juntos? Quem haja. Já. Muito obrigado pelos convidados.